Oi, crianças, bom dia. Vamos para mais uma aula de história, terça-feira, né? Hoje é 16 do mês de novembro e do ano 2021. Vamos iniciar, né, a nossa aula de história, que a gente está estudando o capítulo 6, a combate à resistência dos escravos. E hoje, crianças, a gente vai dar uma estudada, né, sobre o Quilombo dos Palmares. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugitivos, escravos localizados em áreas de difícil acesso para evitar que fossem descobertos. Alguns eram simples agrupamentos, outros verdadeiras cidades. O maior quilombo do Brasil foi o de Palmares, na Serra da Barriga, atual estado de Goiás. Ele começou a ser organizado no final do século XVI por escravizados que haviam fugido de um grande engenho de Pernambuco. Em 1640, Palmares chegou a unir cerca de 6.000 habitantes, distribuído entre 11 mocambos. O que eram mocambos? Pequenos conjuntos de casa cobertas de folhas de palmeiras. Para sobreviver, os quilombos cultivavam alimentos, criavam animais e caçavam. Também fabricavam armas, ferramentas e objetos de palha. Muitas vezes comercializavam os produtos com os habitantes das vilas e dos povoados próximos. Entre os habitantes dos quilombos estão apenas os ex-escravos. Havia brancos pobres que, até então, não tinham lugar para morar, e também alguns indígenas que haviam fugido da escravidão. Essa mistura de povos favoreceu a troca de cultura. Olha só, crianças, então a gente pode ver, né, o que eram os quilombos de Palmares. Os quilombos eram locais distantes, né, acesso distante, no meio do mato, porque eram fugitivos. Eles eram fugitivos, né, dos senhores, para quem eles trabalhavam, quem eram seus donos, e fugiam e moravam, né, em alguns, né, se tornavam tipo uma cidade pequena, que era muito habitada, né? Então lá eles o que? Eles comercializavam, né? Eles caçavam, eles pescavam, eles viviam da natureza, que era tipo fugitivos. E o principal e mais famoso foi Palmares, né, que fica, né, na Serra da Barriga, onde hoje se encontra o estado, né, de Alagoas. Olha só, crianças, então eles iam para lá, né, porque eles queriam ser livres. Eles queriam viver em comunidades tão importantes de preservação, já que eles atravessavam, né, o Atlântico. Então, isso era uma forma de resistência deles, né? É sim a forma de resistência. Eles queriam o direito como a realização, eles celebravam, viu, crianças? Lá, eles celebravam as festas deles, tradição, o vestimento, né, a cultura religiosa, o Natal. Então, tudo isso eles celebravam nos quilombos, viu? Então, é a forma de resistência. Quilombola significa o morador do quilombo. Eram os escravos fugitivos. E como a gente pode observar aí, né, em 1640 chegou até 6.000 habitantes. E também não era só os negros, como a gente pode observar no final aqui do capítulo, da leitura, né, que eram brancos, aqueles brancos pobres, que não tinham para onde ir, né, eles também, e alguns indígenas, né, eles viviam junto.
Aí, no caso, essa mistura, né, branco, né, com índio, com preto, é a nossa cultura de hoje, né, favoreceu a troca de cultura. Agora vamos para a atividade. Na questão do 2, de que forma os quilombos de Palmares conseguiam alimentos, armas e ferramentas? Bem prático, né? Quase no final da leitura vocês encontram como era que eles cultivavam, né? Eles cultivavam, era a criação de animais, da caça, fabricação dos próprios utensílios, viu? Eles viviam do comércio em vilas, povoados, né? Próximo às comunidades. Na questão 3 diz: em que locais os escravizados fugitivos costumavam se esconder? Eles fugiam e iam para onde? Eles fugiam nos locais afastados, eles iam para os lugares afastados, né, de difícil acesso, para não ser encontrado pelos senhores. Se eles fossem crianças para as vilas, cidades, era mais fácil os senhores encontrar eles, então eles iam para lugares mais distantes.